Boa tarde, meus alunos. Boa tarde, alunos do nono ano da Escola Municipal Bajas Negre. Nós estamos aqui de volta aos nossos trabalhos que foram interrompidos por conta dessa pandemia que tem afetado a rotina de quase tudo e as escolas não são diferentes. Mas nós estamos retomando os nossos trabalhos agora de forma remota e nós vamos trabalhar através dessa plataforma do WhatsApp, que é a que nós temos inicialmente. Basicamente, as aulas funcionarão assim: a gente vai postar a videoaula e vai trabalhar em cima dessa videoaula e do livro didático que vocês têm em casa. Eu vou estar aqui, né, no meu espaço aqui, na minha casa, e você na sua, mas ainda assim nós vamos estar construindo o processo de ensino e aprendizagem juntos. Para começar, nós vamos retomar nosso primeiro conteúdo do capítulo 1, que nós iniciamos quando nós estivemos aí na escola com vocês. Nós trabalhamos o capítulo 1 que falava sobre a questão da palavra, da arte e da multimídia. E tinha como título, no primeiro capítulo, forma e palavra. Né? E nós vamos andar um pouco sobre esse assunto. Nós começamos falando sobre a questão do poemóbilis, né? Poemóveis são, digamos assim, formas, né, de poesias dobráveis que lembram aqueles origamis japoneses. Não sei se vocês já lembram dessas formas de produção artística, tá? E assim, esses poemóveis, eles tratam de textos combinados com dobraduras, né? Que é uma técnica que foi criada durante o concretismo, né? A gente vai já ver um vídeo falando sobre esse movimento concretista aqui no Brasil. Então, o Poemóveis, eles foram criados por uma associação entre o poeta Augusto de Campos e o artista multimídia Júlio Plaza, né? Que veio a notabilizar-se por projetos de multimídia, em projetos pioneiros de vídeo poema e por traduções intersemióticas, ok? Sobre a questão dos poemóveis, né? Eles se inserem, digamos assim, no movimento da poesia concreta, né, que propõe uma criação gráfica e espacial unindo o visual, ou seja, a imagem, né, e o verbal, ou seja, a palavra, tá certo? Criando assim artes visuais e literatura, ok? Aqui nós temos aqui o poeta Augusto de Campos, tá? E o artista multimídia Júlio Plaza, tá bom? Avançando um pouco mais, observem bem esta imagem, né? Dê uma olhadinha direitinho na forma desta imagem. Isso aqui é o que nós chamamos de poemóveis, né? Veja esse poemóveis aqui. O que é que chama a sua atenção nesta imagem, né? Que é aquilo que destaca quando você olha para essa imagem. Você está sendo convidado a ler as palavras ou você é convidado a percorrer os olhos, né? A percorrer com os olhos, né? A forma, né? O que que chama mais a atenção sua? É a forma ou são as palavras? Como é que você faz a leitura desse tipo de artes, né? Então, nesse tipo de produção poética, a leitura ela não se dá apenas através do texto, mas também ela se dá através das imagens, tá bom? Então observem bem e olhe que interessante essa forma de produção artística, né? Criada aí, né? Aqui no Brasil, que tem como grande representante Augusto de Campos e Júlio Plaza. Aqui nós temos um vídeo, como nós falamos, os poemóveis eles se enquadram dentro do movimento concretista. E nós trouxemos esse vídeo para mostrar o que foi o movimento concretista aqui no Brasil,
Ok? Salve moçada, Vamos lá. 5 minutos sobre um assunto literário. Hoje vai falar da poesia concreta, o concretismo, cara. Chega aí. Então, hoje a gente vai falar sobre a poesia concreta, o famoso concretismo. O concretismo faz parte das vanguardas de 50, tá certo? O início do concretismo se dá exatamente no ano de 1956, com a publicação de uma revista literária chamada Neugandres. O que é Neugandres, Josinho? Não é Neugrandes, Neugandres. Cara, não sei. Acho que nem os caras sabiam muito bem. É uma palavra do português arcaico, do galaico português, que de repente não tem uma tradução muito certa. E daí você já fica sabendo que tipo de autor que vai fazer a poesia concreta. Cara que fica lá pesquisando língua antiga, tradutores, intelectuais, gente cabeçudo, cabeçoide, no bom sentido da palavra, obviamente, tá certo? Então essa poesia intelectual do concretismo tem como características. Primeira delas, brother, uma poesia espacial. Ó, Joãozinho, gostei, poesia espacial, Star Wars, Darth Vader. Não, cara. Poesia espacial no sentido de aproveitar os espaços em branco do papel de maneira inovadora. Qual que é a forma de você usar o papel para ler e para escrever, pelo menos no mundo ocidental, né? De baixo para cima, da esquerda para a direita. O poeta concretista vai falar, velho, mas por que eu tenho que usar o papel nesse sentido ortodoxo, normal, convencional? Porque eu não posso ler e escrever, por exemplo, um poema em espiral, do centro para a borda, ou da borda para o centro. Porque eu não posso escrever um texto na diagonal, velho, de baixo para cima, e assim por diante. Ou seja, a poesia concreta quer então explorar os espaços em branco do papel de maneira diferente, inovadora, como no poema O Giro aí que está aparecendo para vocês. Você pode ler em várias direções, vai dar a mesma coisa, mas você pode ler lá, né, do centro para a borda, da borda para o centro, ler girando, inclusive, né? Poesia espacial. Outra característica importante da poesia concreta é a estrutura verbo-voco-visual. Aí você fala, puta, velho, deve ser muito difícil isso. Não, o nome é pomposo, mas a explicação é simples, cara. Verbo-voco-visual quer dizer o quê? Verbo, a poesia é verbo, o que não tem novidade nenhuma aí, palavra, né? Verbo-palavra, a poesia sempre foi palavra. Voco, voco de voz, de som, a poesia também sempre foi som, mas a novidade é aqui, ó, visual. Para o poeta concreto, a poesia é uma imagem, além de ser palavra e além de ser som. Né? Veja aí o poema Lixo Luxo. Esse poema é uma imagem, né? A palavra lixo composta de várias palavrinhas luxo, e você não tem como escrever esse poema, né, de forma manuscrita, né, escrita à mão. Por quê? Porque é uma imagem. O poema, portanto, é palavra, som, imagem, estrutura verbo, voco, visual. Beleza? Outra característica importante é a influência da publicidade. Ó, a questão da imagem aí. Nos anos 50 você tem um boom da publicidade no mundo, né, da linguagem publicitária. E os concretos absorvem a influência da linguagem publicitária, né, dando uma prioridade para a imagem, condensando, sintetizando, né, o texto. E aí você tem um exemplo, né, do poema lá do Décio Pinhatari, Beba Coca-Cola, aproveitando, né, o slogan da Coca, a cor vermelha, a cor branca das palavras e assim por diante, tá? Outra característica importante do poema concreto, que é só você bater o olho e identificar, é que é uma poesia feita de pouquíssimas palavras. Sem pontuação, sem vírgula, quase que sem conjunções, conectivos, tá certo, né? Poemas de 2 ou 3 palavras, como eu falei ali, ó, lixo, luxo, né? Esse outro poeminha que tá aparecendo pra vocês aí, ó, pluvial, fluvial, lembra muito, né, a poesia de Oswald de Andrade, aquela poesia lá dos anos de 22, de poucas palavras, amor, humor, né? Só que aqui tem o elemento, né, do pluvial, fluvial, a água do rio virando a água da chuva virando a água do rio, que também tem a imagem, né? Então, a poesia concreta acrescenta essa sintetização do poema a questão imagética, beleza? E, finalmente, uma característica importante da poesia concreta, que eu não sei se vocês perceberam, ela mata um dos princípios criadores da poesia, que é o quê? É
o verso. Né? É a destruição, né? A abolição do verso para fazer poesia. Né? Qual que é o primeiro verso de Lixo Luxo? Qual que é a segunda estrofe de Pluvial Fluvial? Não tem, brother. Então, é fazer poesia sem precisar, né, usar do verso, da estrofe, do refrão. Como aí nesse poeminha, né? O Xirri, lá do Décio Pinhatari, né? Abolição do verso. Quem que são os grandes nomes da poesia concreta, cara? São os três infantes terríveis, o Décio Pinhatari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos, né? Esses três grandes criadores do concretismo. Só para lembrar que o concretismo, né, tem dois desdobramentos: o poema praxis e o poema processo. Poema praxis, que é o que? É uma palavra que gera outras palavras. A palavra energia, a comutação, a troca de palavras. Como, por exemplo, né, no poema do José Paulo Paes, Epitáfio para um Banqueiro, a palavra negócio, né, gera ócio, cio, o zero. Esse é o poema praxis, comutação, troca de palavras, a palavra que gera outras palavras, a palavra energia que eles diziam. E outro desdobramento do concretismo é o poema processo, que vai priorizar a linguagem não verbal. A imagem até prepondera sobre a palavra, fazer poesia sem necessariamente usar a palavra como princípio, mas partir de uma imagem, da linguagem não verbal. Como, por exemplo, no poeminha que usa a caixinha dos chicletes para transformar em clichés, goma de mascarar a falta de sabor mental. Beleza, galera? Essa é a poesia concreta e seus desdobramentos. Curte, compartilha, segue com a gente aí, se inscreve no canal. Falou! Então vocês viram aí as principais características, né, do movimento concretista, tá? No qual está inserido a nossa proposta de trabalho desse capítulo, principalmente a questão dos poemóveis. Nós temos também aí, nessa imagem, né, a reprodução do trabalho do artista Wellington Martins, que cria imagens utilizando palavras inspiradas nos poetas concretistas. Você vê que os traços, né, que desenham o rosto, a roupa, o cabelo, né, cada detalhe da imagem, se você observar de maneira mais atenciosa, você vai ver que é composto por letras, por palavras, né? E isso quebra um pouco a visão tradicional que nós temos de olhar o mundo da literatura, né? de fazer a leitura das coisas. Né? Nós estamos acostumados a pensar a palavra escrita como o suporte da ideia, né? O suporte que nos permite a comunicação com outras pessoas. Né? Mas observe que as palavras aqui elas ganham uma nova dimensão. Né? Elas são traços do próprio desenho artístico que produz a imagem. Aqui nós temos duas obras, né? Aqui a imagem de Luiz Gonzaga, acho que Martin Luther King, se eu não estou enganado aqui à direita, tá? E mais dois personagens, né? Raul Seixas, eu não me lembro bem quem está aqui, não acredito que seja o Lula, mas está aí, né? Então aqui também são trabalhos feitos pelo artista Wellington Martins. E nós temos aqui essa proposta de uma poesia visual do poeta curitibano Paulo Leminski, né? Esse artista ele gostava de jogar com as palavras, né? Criando uma poesia visual inspirada no haikai. Haikai. Então veja que interessante, não é? Esse poema. Né? Se você fizer uma leitura, leia esse poema, observe a imagem, né, que se forma com a disposição dos versos, né? Então, quando a gente olha, né, a gente observa o quê? Trata-se de um poema visual, né, desse poeta que chama muito a atenção, né? Então, também esse movimento está inserido dentro da poesia concretista, ok? Eu gostaria que vocês dessem uma olhada no livro de vocês, né? No capítulo 1 até mais ou menos a página número 16, né? Onde fala aí também do Alcai, né?
Oiê! Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essas mesinhas aqui em papelão, um material super barato e fácil de encontrar. Então se você quiser ver o passo a passo de como montar as mesinhas, me acompanhe até o final. Mas antes eu quero te dar umas dicas aí para ficar mais fácil e ficar com um resultado melhor as suas mesinhas. A primeira é você utilizar 4 camadas de papelão ondulado. Então você vai encontrar aí as suas caixas ou vai comprar as caixas em casa das embalagens e aí você vai cortar as laterais e colar uma camada em cima da outra. Você pode usar a cola branca mesmo para colar essas camadas. Isso vai deixar a tua mesinha mais firme, tá? E a outra dica é de materiais para cobrir as mesinhas. Então no vídeo eu vou ensinar a fazer com papel. Eu utilizei papel canson, mas você pode usar cartolina, o papel colorido que você encontrar aí na paleta de cores da sua festa. Mas uma forma mais profissional de você cobrir as suas mesinhas é com tecido. Então você pode grampear o tecido nas mesinhas e dar um acabamento bem profissional. Pode também utilizar adesivo também, pode ficar um acabamento legal, tá? Então agora acompanhe o passo a passo das mesinhas. Então é isso, agora se você quer ver uma decoração montada com essas mesinhas, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E deixa também aqui o seu comentário se você gostou desse conteúdo, tá bom? Um beijo e bora festejar! Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos aprender a fazer esse outro modelo de kirigami. Bom, no próximo bloco eu vou falar sobre os materiais que iremos utilizar. Bom, os materiais que nós vamos utilizar para fazer esse outro modelo de kirigami são os seguintes: fita dupla face, vincador de papel ou dobradeira, tesoura, régua, uma impressão desse modelo de kirigami que você pode encontrar no meu próprio blog. Nas descrições do vídeo tem um link para o blog para que você possa imprimir, e uma folha de papel, pode ser de qualquer cor, para a gente fazer a capa. Então vamos aprender a fazer? Bom, o primeiro passo é recortar essa borda aqui. Depois a gente dá o prosseguimento. Bom, depois que você recortou, não esquecer de observar a legenda
linha contínua, cortar, 2 pontos, traço 2 pontos, dobrar para trás, tracejar, dobrar para frente. Bom, o que eu vou fazer agora para facilitar o vinco, com a régua e com a ponta do vincador, eu vou marcar o papel.